Olá, tudo bem, pessoal? Então, vamos continuar as nossas aulas aí de biologia. A gente vai entrar em um novo tema, né? Nas duas últimas aulas a gente falou de duas organelas extremamente importantes, o cloroplasto e a mitocôndria, né? Essas duas organelas, elas estão envolvidas em um assunto chamado de metabolismo energético. Metabolismo energético é um assunto extremamente importante, né? É pelo metabolismo energético que a gente converte a energia solar em energia química pela fotossíntese, e aí pela respiração das plantas e dos animais a gente consegue utilizar essa energia química para viver. Então, entender o metabolismo energético é entender os princípios básicos da vida, né? Então, qual é o objetivo dessa sequência de aulas? É promover o entendimento sobre o metabolismo energético, né? E os processos metabólicos e as principais reações químicas envolvidas nesses processos. Então, eu vou gravar uma série de aulas, né, e vou disponibilizar para vocês, para a gente tentar entender esses processos metabólicos, né? Esses processos são de síntese ou degradação de substâncias. Síntese, a gente vai falar da fotossíntese, que acontece no cloroplasto, e da quimiossíntese, que acontece no citosol de algumas bactérias, tá? Quanto a reações químicas de degradação, a gente vai falar da respiração, que acontece no citosol na mitocôndria da maioria dos seres vivos, né, tanto plantas quanto animais, e de fermentação, depois no final, que acontece no citosol, tá? Então a gente vai falar desses processos que vão acontecer em diferentes organismos e a gente vai tentar organizar tudo isso para ficar o mais claro possível. Quando a gente fala de metabolismo, retomando um pouco das nossas aulas iniciais, lá no início do ano, a gente falou que a definição de metabolismo é um conjunto de reações químicas relacionadas com a transformação de energia. Então, a gente está falando de dois grandes conjuntos de reações químicas. Reações que a gente chama de anabolismo, que é um conjunto de síntese. Então, vão sintetizar moléculas orgânicas. São moléculas simples que são reunidas e sintetizadas moléculas complexas, né? Quando a gente fala de catabolismo, então a gente está falando de um conjunto de reações de degradação, né, dessas moléculas orgânicas. Então, moléculas complexas vão ser transformadas em moléculas mais simples. Então, a gente já tinha visto isso. A gente vai ver que esses processos químicos que a gente citou no slide anterior são processos ou anabólicos ou catabólicos, né? Do ponto de vista químico, a gente também pode ainda falar que existem reações endergônicas ou endotérmicas, né, que significa que endo, né, o endo significa dentro, então está incorporando energia. Essas reações endotérmicas são reações que incorporam energia. Se incorporam energia, significa que os reagentes, ao incorporar energia, vão se transformar em produtos que têm uma energia maior do que inicialmente, tá? Então, essas reações químicas incorporam energia. Agora, a gente tem outro conjunto de reações que liberam energia, né? Que são as chamadas exergônicas ou exotérmicas, né? Exo de fora, então vai liberar energia. Se libera energia, então os reagentes vão ter uma maior quantidade de substâncias do que os produtos, porque eles, ao liberarem energia, vão produzir produtos com menor energia. Beleza? Então, são formas de classificar aí as reações químicas. O que significa propriamente dito aí, do ponto de vista de quantidade de energia, uma reação endergônica e uma exergônica, né? Então, aqui a gente tem um gráfico mostrando, então, essa incorporação de energia em reações endergônicas. Então, a gente parte de reagentes com pouca energia, tá vendo? Ó, baixinha energia, e aí, pela incorporação de energia, por exemplo, a energia do Sol, a gente incorpora energia nesses reagentes, transformando em produtos com muito mais energia, né? Do outro lado, a gente tem as reações exergônicas, que a gente pega reagentes, né, que têm muita energia, por exemplo, uma glicose, e libera a energia dessa glicose. Quando a gente libera a energia dessa glicose através de respiração, a gente produz, né, produtos com pouca energia, tipo CO2, tá? Então, a gente tem são opostos, né? Mas que são extremamente importantes para a gente, para ter a manutenção da vida, tá?
Os dois grandes grupos de processos, né, de metabolismo energético, a gente vai falar sobre fotossíntese e respiração, tá? Então a gente tem aqueles outros, quimiossíntese e fermentação, mas esses dois processos aqui, a fotossíntese, que acontece no cloroplasto, e a respiração, que acontece na mitocôndria e no citosol, são os dois grandes grupos de reações químicas que a gente vai detalhar para você nessas aulas, tá bom? Então, a gente está falando sobre transformação de energia. O que é essa transformação de energia? Essa transformação de energia, vamos pegar esses dois grandes processos, né? Toda a energia do planeta Terra vem a partir do Sol, né? E a energia do Sol, ela é convertida em energia química através de um processo de incorporação dessa energia. Quem faz isso é a fotossíntese. Pega CO2 e água e transforma em carboidrato e oxigênio, tá? Então dá para saber aqui, ó, a partir da água que vem o oxigênio. Então aí, ó, esse carboidrato aqui formado, essa glicose formada, tem muita energia, porque incorporou a energia do Sol. Ao produzir glicose, que tem muita energia, a glicose é substrato, é reagente de uma outra reação química, a respiração. A glicose, então, vai ser quebrada através da respiração e vai liberar energia. Tá? Então, a gente incorpora a energia do Sol através da fotossíntese e libera a energia através da respiração, certo? Nesses dois processos ainda tem a fermentação, que pode também quebrar a glicose, e a quimiossíntese, que não usa a energia do Sol, mas também sintetiza carboidrato, tá bom? Quem faz essa transformação de energia? Os autótrofos são aqueles que sintetizam seu próprio alimento e vão fazer fotossíntese ou quimiossíntese, tá? Então, esses dois processos são realizados por autótrofos. Os heterótrofos vão fazer respiração ou fermentação, tá? Esses daqui, eles também fazem respiração, beleza? Depois a gente detalha com mais calma, mas tem esse slide aqui para vocês darem uma olhada com mais calma em casa. Em casa, vocês estão em casa, quando vocês estiverem estudando. Tá? E essa variação de energia, ela precisa de um armazenamento, né? Então, vocês concordam que eu falei, libera energia ou absorve energia? Veja, a gente tem, por exemplo, aqui na glicose, uma quantidade de energia em cada uma das ligações químicas aqui entre os carbonos muito grande. Se a gente pegar essa glicose e queimar, ela libera um pacotão de energia. Esse pacote de energia é muito grande, que não é inviável para um ser vivo quebrar de uma vez e pegar toda essa energia, né? O que a gente, como ser vivo, faz? A gente pega essa glicose e, ao invés de quebrar de uma vez só, a gente quebra em etapas. Ao quebrar em etapas, cada uma das etapas libera um pouco de energia e a gente armazena a energia em uma molécula chamada de ATP, tá? Então, vamos entender o que é esse ATP, né? Esse ATP é uma molécula que captura, armazena e transfere energia. Então, o ATP é extremamente importante para isso. Do ponto de vista químico, ATP significa adenosina trifosfato. Adenosina é essa parte aqui. Isso aqui é a adenosina, tá? Uma adenina e uma ribose. Então, adenosina trifosfato. Tem 1, 2, 3 fosfatos. Na ligação entre um fosfato e outro, é possível armazenar energia. Então, são nessas ligações em que a gente consegue armazenar ou liberar energia através desta molécula chamada ATP, certo? Então, essa moeda energética que a gente usa, tanto as plantas, todos os seres vivos produzem ATP de alguma forma, né? Então, essa moeda energética, como é que a gente deve entender? A gente deve entender, por exemplo, como uma pilha recarregável. Quando a gente tem essa pilha com pouca energia, que na verdade só tem 2 fosfatos, então é um ADP, adenosina difosfato. Quando o ADP tem pouca energia, como ele tem pouca energia, ele pode se ligar a um outro fosfato e receber energia. Receber energia, por exemplo, da luz. Receber energia, por exemplo, dos alimentos quebrados. Então, quando a energia estiver circulando ali no nosso sistema, essa energia ela é armazenada nessa ligação química entre um fosfato
e esses outros dois aqui. Então, ao ligar aqui, essa bateria, este ADP, se transforma em um ATP, com 3 fosfatos, com muita energia. E essa energia agora, essa pilhazinha, pode ser utilizada para trabalho celular, para realização de atividades celulares, tá bom? Então, essas reações entre colocar um fosfato e tirar um fosfato, chama-se acoplamento de reações. Então, quando tem energia sobrando, a gente coloca a energia nessa ligação química e transforma ADP em ATP. Quando a gente precisa usar a energia do ATP, a gente quebra essa ligação química e transforma ATP em ADP, liberando energia para o sistema, tá bom? Então, é extremamente importante a gente entender isso para o entendimento dos processos que a gente vai ver daqui a pouco. Uma outra coisa que é importante saber e guardar é que nas reações químicas que a gente vai falar, existe muito hidrogênio sendo liberado. Quando as reações químicas acontecem, esse hidrogênio, né, das moléculas, ele sai das moléculas pelas reações químicas. E esses processos de síntese e degradação não podem deixar esse hidrogênio sendo ali solto. E aí, então, elétrons e átomos de hidrogênio são transportados por esses transportadores de hidrogênio. Esses transportadores de hidrogênio têm que ter nomes. Professor, eu preciso guardar o nome dos transportadores de hidrogênio? Nesse momento, não. Vou apresentá-los aqui, mas é para você simplesmente saber que existem transportadores de hidrogênio, que são NAD, NADP e FAD. Eles ficam assim no citoplasma ou dentro das organelas, e quando tem hidrogênios e elétrons sobrandos, eles se ligam a esses hidrogênios e se transformam em NADH, ou NADPH, ou FADH2. Então, aqui eles estão sem hidrogênios e sem elétrons, né, sem estes elétrons aqui, e nessa conformação eles têm hidrogênios e têm elétrons carregando aqui, tá bom? Então eles são carregadores de hidrogênio. Aqui a molécula química, né, um aspecto químico, e para vocês entenderem. Então com essa parte aí do metabolismo, a gente fala sobre a introdução, né, tem uma introdução sobre o metabolismo, e agora a gente vai falar na próxima aula sobre fotossíntese, tá bom?